Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Amigos do 14, mais um Alto Astral no 14. É com muito prazer que nós já estamos finalizando o ano de 2018, né, Guilherme Verano? É isso aí, José. O programa 66 já, rapaz. 66. 66. A história passa rápido. Que isso? Eu não precisa revelar a idade, doutor. Isso é um mérito. Isso é uma vitória. 66. Então, para comemorarmos esse encerramento de ano, nós que já estamos aqui no 14 há um ano e meio, eu e Guilherme Verano, com o nosso Alto Astral no 14, nós convidamos nada mais, nada menos do que o reitor da União Evangélica, meu amigo, meu parceiro, Dr. Carlos Mendes. Antes de saudar o Dr. Carlos, nós não podemos deixar de dizer que a União Evangélica, assinantes do 14, vocês que nos acompanham aí pelo YouTube, nas redes sociais, a União Evangélica sempre acreditou nesse nosso projeto e é parceira do Alto Astral desde o início do nosso projeto, e o Dr. Carlos tem muito a ver com isso. Seja bem-vindo ao nosso Alto Astral. É um prazer, uma alegria estar aqui nesse programa que já vai se consolidando como um grande instrumento de comunicação na cidade de Anápolis, e para mim é uma alegria estar aqui com você, Joseval, Verano, e reconhecer o trabalho que vocês prestam, né? A persistência, a luta, porque eu sei que não é fácil manter um canal de televisão, um canal de comunicação, de ser um instrumento de uma comunicação sadia nesse mundo tão conturbado que nós vivemos. Mas parabéns a vocês dois, têm acompanhado aí o desenrolar desse programa, e tem sido realmente muito interessante, trazendo assuntos, né, de interesse da comunidade, o que é o mais importante. Dr. Carlos Guilherme Verano já foi deputado estadual e federal? Estadual e federal. Secretário de Saúde. Não, eu tava olhando lá. Prefeito de Séries. Prefeito de Séries. Não, porque eu pensei assim, vamos colocar aqui alguns detalhes, mas não cabia na folha, eu peguei e falei, deixa de lado. O pessoal do doutor Carlos, chega, tá bom. Verano, o homem tá dizendo, ele que disse a idade dele, nós não perguntamos nem nada, mas já que ele falou, nós vamos explorar essa questão agora. Vamos lá. 66 anos. E eu que sou de 66 também. Pois é, mas 66 anos, ser reitor de um centro universitário, com o número de alunos que ele vai dizer aqui agora mesmo, com várias cidades onde a União Evangélica já está atingindo. Doutor Carlos, mas o senhor já não tinha que estar descansando, não? Como é que o senhor pega um desafio desse tamanho? Não, tô novo ainda. Tá novo ainda, né? Tá Que isso, rapaz. 66 anos só. Eu peguei a dica, né? Você falou programa 66. Eu falei, não vou perder essa oportunidade aqui de falar a minha idade e dizer que eu tô ainda ativo e espero estar por muitos anos ainda. Não penso em parar, não tem esse negócio não, né? Então, acho que é uma alegria, né? Um poder chegar a essa idade e poder continuar contribuindo, né? Está produzindo, sendo útil à instituição, à família, à sociedade, porque a questão da aposentadoria, fazem tanto mistério aí com 66... Gente, acho que se nós tivéssemos um prazo maior, né, que agora que você acaba adquirindo uma experiência de vida, uma estabilidade, aí você para. Né? E o que acontece? A maioria das pessoas não se preparam para parar de trabalhar, né? E param de repente, e aí vem as complicações emocionais, físicas, as doenças, né? As depressões da vida, e você perde a qualidade de vida. Então eu acho que a nossa lei da Previdência tem que mudar mesmo, nós temos que ter um período maior de contribuição na vida, né, como seres humanos produtivos que precisamos ser. Ainda mais agora que a qualidade de vida tem aumentado para os mais experientes, a longevidade também, não é isso? E já tem país da Europa aí considerando idoso gente acima de 80 anos, viu, Guilherme Verano?
Na verdade é essa. Mudar, inclusive, essa classificação. Justamente. Então, eu acho que na minha idade aqui, eu estou ainda como... Não sou idoso ainda, não. Um jovem, um jovem experiente. Adulto, né? Alguma coisa assim. Eles alargaram o espaço aí dos adultos até... Ainda bem, né? E até o Joseval falou dessa questão da quantidade de alunos. A gente observa isso no dia a dia da União Evangélica também, de pessoas cada vez com a idade mais avançada, digamos assim, fazendo cursos e tendo expectativas novas e reiniciando a vida. Eu costumo até falar aqui, citar um exemplo, que muita gente critica a Rede Globo Televisão. O Roberto Marinho fundou a Rede Globo Televisão com 65 anos de idade. Pois é, já pensou? E aí? Você vai criticar um homem desse? Você pode, evidentemente, mas e aí? Você faria, você daria conta de fazer? Então, no dia a dia da faculdade, da União Evangélica, né? Se observa isso? Presença de pessoas, cabelinho mais branco, igual o meu, do senhor também, com sonhos e perspectivas ainda? Não, tem muita gente procurando. E nós temos até uma experiência muito exitosa na União Evangélica, que é a nossa Universidade Aberta da Terceira Idade, o que agora chama da pessoa idosa, né? Não fala mais da terceira idade, né? Em que no período da tarde, que é um período que nós temos uma redução das atividades acadêmicas, nós abrimos as portas para os nossos idosos aqui de Anápolis, desenvolver atividades na área de informática, de cuidados, de farmacêuticos, de atividades físicas. Então, um projeto belíssimo, né, que já tem aí mais de quase 8 anos de existência, né? Periodicamente nós temos uma formatura e eu fico muito feliz de ver os nossos idosos, né, com as suas camisetas, colorindo o ambiente universitário, né, e professores, alunos, voluntários prestando assistência a esses idosos, né, aprendendo com eles também, porque eles trazem uma experiência de vida importante. Mas esse é um aspecto, né? Mas mesmo assim, na graduação, nos outros cursos, nós temos visto também um aumento, né, de pessoas que já estão a meia idade para cima procurando se desenvolver, procurando participar de um curso, e isso é muito bom. Além, naturalmente, dos nossos professores, que tem também, alguns que já têm uma experiência muito boa de vida também. Doutor Carlos, entre essa turma toda aí, dos idosos, os jovens, a União Evangélica está em Anápolis e mais algumas cidades do estado de Goiás. Em quais cidades, qual o número aproximado de alunos hoje e o número de cursos, doutor Carlos? Muito bem, a Associação Educativa Evangélica, que é a mantenedora do centro universitário, que é a mantenedora dos colégios, do Couto Magalhães aqui em Anápolis, do Álvaro de Melo em Séries, do Couto Magalhães em Goianésia, mais a Faculdade Evangélica de Goianésia, de Séries, de Urbiataba, de Jaraguá, de Senador Canedo e o Centro Universitário. Somando todo esse contexto, nós temos mais de 16.500 alunos. Só aqui no Centro Universitário, que é a maior instituição da Associação Educativa Evangélica, nós temos cerca de 9.700 alunos, incluindo alunos da pós-graduação. Então, é um número considerável, né? quase 17 mil alunos no contexto da instituição, sendo que aproximadamente 9.700, 9.800 estão no centro universitário com 32 cursos. Esse é um grande desafio, né? A Associação Educativa Evangélica, que esse ano completou 71 anos, já vai para os seus 72 anos de existência, né? É uma instituição que foi criada com esse espírito, né, de colaborar com o desenvolvimento da nossa região através da educação, através da prestação de serviço. E uma das características básicas da nossa instituição, da nossa mantenedora, é manter firme esse compromisso com a educação de qualidade, compromisso em ajudar, em fazer diferença na cidade onde ela está inserida, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Então eu fico feliz de poder fazer parte desse processo. Já o fiz quando era na mantenedora, né? Fui presidente da Associação Educativa Evangélica, vice-presidente, preenchi todos os cargos do Conselho de Administração,
Mas em 99 o Conselho me convocou para uma situação ainda nas faculdades integradas da Associação Educativa Angélica. Então eu deixei a mantenedora e fui para a mantida e estou lá até hoje. Ajudei no processo de transformação de faculdades integradas em centro universitário e a partir de maio de 2004 estamos lá na reitoria até quando Deus permitir, até quando bem servir e o conselho entender que devo estar à frente da reitoria. É um prazer, é um desafio permanente, né? Mas que dá muita alegria, porque nós temos uma harmonia muito grande dentro da Associação Educativa Angélica, uma harmonia muito grande entre o Conselho de Administração, que é o responsável pela gestão da unidade, gestão administrativa, financeira, não é? E nós temos um elenco de 21 pessoas que fazem parte da Assembleia Geral da Associação Educativa Angélica, que escolhem 7 pessoas para o Conselho de Administração. E esse Conselho faz toda a gestão da instituição durante os intervalos da Assembleia, né? Então são pessoas que dedicam voluntariamente, né, seu tempo, o seu conhecimento na gestão da unidade. Nenhum conselheiro recebe nenhuma remuneração pela natureza filantrópica da nossa instituição, eles não podem receber nenhum salário. Então são pessoas voluntárias, né, e é admirável o trabalho que esses homens realizam, né, voluntariamente, sem alarde, mas estão lá dando a sua experiência de vida, né? Hoje esse conselho é presidido pelo Dr. Ernei de Oliveira Pina, que também é o chanceler do centro universitário. Então eu faço sempre questão de dizer isso, não porque fui conselheiro, mas pelo trabalho, a responsabilidade que eles têm na gestão dessa instituição. Até mesmo legalmente se responsabilizando, né, pessoalmente, fisicamente, por qualquer situação que ocorra na instituição. Então é uma responsabilidade muito grande e esta harmonia que existe entre a Associação Educativa, a mantenedora e as mantidas, eu considero como um grande fator de crescimento da Associação Educativa Angélica, da Unevangélica e das nossas demais mantidas que estão aí em várias cidades do estado. Além aqui em Anápolis, nós temos também a Faculdade Raízes e em Senador Canedo, a Faculdade Evangélica de Senador Canedo. E estamos com um projeto também para Aparecida de Goiânia, para transformarmos lá num campus fora de sedes da Unevangélica. Eu ia perguntar por Aparecida, mas ele já falou. Então, antecipa, né? Então, já que ele também falou de Faculdade Raízes, isso, a gente viu divulgado aí que o curso de Direito da Faculdade Raízes teve nota máxima no MEC. A Faculdade de Goianésia, e nós não estamos falando só de um curso, não. Estamos falando de todos os cursos, doutor Carlos, é isso? É isso. Também tiveram É a avaliação institucional. Então, na avaliação institucional também teve nota 5. E nós temos um curso de engenharia também com nota máxima no MEC. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso. A Faculdade Raízes passou agora por um processo de renovação do reconhecimento do curso e da instituição, né? Ela tem apenas o curso de Direito, o curso tinha passado por uma dificuldade de avaliação no ENAD, então essa visita veio em função disso, mas houve uma recuperação extraordinária, né, da faculdade, um investimento muito grande da mantenedora lá, um empenho muito grande da professora Kerlen e todos os professores, alunos, que fizeram com que a instituição pudesse alcançar essa nota máxima de avaliação no Ministério da Educação. Isso é muito bom, muito significativo. E também Goianésia, né, que é uma faculdade muito forte, é um polo importante da Associação Educativa Angélica e ela teve também a sua nota máxima nesse processo de avaliação. O centro universitário ele tem uma dinâmica um pouquinho diferente. O instrumento de avaliação para o centro universitário é um instrumento mais rigoroso, né? Mesmo assim, nesse último
levantamento, no último recredenciamento que nós passamos aqui no mês de junho, nós quase que chegamos à nota 5. Faltou 12 décimos para que a Unevangélica pudesse também, no conceito institucional, na avaliação geral, alcançasse essa nota 5. Mas nós temos o curso de Engenharia Mecânica agora com nota 5, o curso de Ciências Contábeis também com nota 5, e a grande maioria dos nossos cursos, todos eles, né, a farmácia, direito, a própria medicina, estão passando por esse processo de avaliação institucional com nota 4, né, uma nota 4 ascendente, né? Então esse é um princípio que a Associação Educativa tem adotado de ter qualidade, né? Os instrumentos de avaliação ainda são processos que precisam ser aprimorados, melhorados, né? Nós participamos do sistema, chama SINAI, Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, e esses instrumentos de avaliação eles têm sido permanentemente melhorados. Tem muita coisa ainda para melhorar, por exemplo, no próprio ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho do Estudante, há um componente ainda muito complicado de avaliação em que o aluno não é responsabilizado pelaquela avaliação. Em termos de pedagógicos, isso é esdrúxulo, né? Como é que você faz uma avaliação e você não participa, você não é responsável por aquilo? Então essa avaliação do ENAD acaba por gerar também uma distorção no processo de avaliação institucional, porque depois ele pesa na avaliação da instituição. Você tem a avaliação do curso e a avaliação da instituição. Mas na parte do aluno, quando ele passa pelo ENAD, ele não tem ele é obrigado a fazer, porque senão ele não recebe o seu diploma, mas paradoxalmente ele não é avaliado, ele não é responsável pela avaliação que ele vai. Então isso depende muito da turma, do período, né? E é sempre uma luta nesse sentido para fazer com que os alunos realmente, e hoje o que está mudando o ENAD, né, antes que o MEC mude isso também, é o próprio mercado, porque hoje o mercado de trabalho ele não quer saber apenas se você tem um diploma, ele quer saber como foi a sua condução na sua graduação. Então ele pede o seu histórico, né? Ele quer saber como é que foi o seu perfil durante o seu período de graduação. Você participou de projetos de pesquisa, de iniciação científica, de projetos de extensão, projetos de responsabilidade social. Então ele pede, isso está no histórico do aluno. Essa régua, esse ponto de corte é cada vez mais elevado, né? Está sendo elevado. Então já tem algumas instituições, né, e até instituições públicas que já quer saber qual foi a nota do ENAD do curso daquele candidato. Né? Conversa por aí. Né? Conversa por aí. Então, o ENAD começa a mudar um pouquinho o seu perfil a partir desse momento, em que o próprio mercado vai selecionando. Primeiro a instituição quer saber qual foi a nota da instituição, nota do curso, qual foi a sua nota, o curso seu teve, qual a sua nota no ENAD. Então isso está fazendo essa mudança, e nós esperamos que aí no próximo governo, com um viés menos ideológico, com mais liberdade, você possa aprimorar mais esses instrumentos de avaliação. Nós somos totalmente favoráveis à avaliação, né, aos sinais, mas eles precisam avançar ainda em alguns aspectos para evitar essas distorções. E coincidentemente, a gente falando da questão do viés ideológico, hoje na Câmara acabou sendo engavetado a questão da escola sem partido. Eu queria a opinião do senhor a respeito disso, né? Porque virou aquela guerra ideológica. Não, a universidade principalmente, né? A escola, geralmente professor de história, geografia com aquele viés ideológico de esquerda. Mas se fosse assim, não sairia das universidades somente gente de esquerda o tempo todo. E o Jair Bolsonaro não teria sido eleito. Não é uma visão assim meio antagônica das coisas. Será que de fato acontece, não acontece? Qual o feeling do senhor em relação a isso?
é um assunto bem complexo, né? Não, Na sem verdade, há por trás de toda essa discussão o que nós chamamos hoje do marxismo cultural, que permeia a grande maioria das instituições de ensino, especialmente públicas e superiores, centros acadêmicos, que tem esta perspectiva aí dessa linha, vamos colocar linha esquerdista, né, que acaba gerando distorções. A Associação Educativa Angélica, ela tem clara a sua missão institucional, né? É uma instituição que busca qualidade, ela tem princípios cristãos, e o que nós defendemos é que você tenha esse respeito, mas tenha a liberdade. Por exemplo, a legislação brasileira do ensino superior permite, né, que as instituições tenham liberdade de manifestar a sua crença naquilo que você... Então, você pode ter uma instituição, ela pode ser pública, ela pode ser privada, ela pode ser filantrópica, a filantrópica pode ser comunitária, pode ser confessional ou não, né? Então nós temos aí as instituições confessionais, evangélicas, católicas, temos as nossas associações. Então a legislação, a Constituição brasileira permite isso. Então nós somos hoje uma instituição filantrópica, sem fins econômicos, confessional evangélica e comunitária. Quer dizer, isso nos está garantido em lei. Então, você tem liberdade. Mas nas instituições públicas, isso virou um tabu, né? Isso virou há um processo de ideologia tão forte nas universidades públicas que se você opinar alguma coisa diferente, por mais que se fale que é democrático e tal, é um espaço de liberdade. Você está totalmente isolado. Então, o senhor pode até citar um exemplo, o senhor estudou no UNB. O UNB é o campo fertilíssimo para isso, né? Exatamente, desde a minha época... Que nós e na época da ditadura ainda, né, digamos. Na época da ditadura, eu assisti lá várias vezes o exército invadindo o campus universitário. Mas existia, ainda existe, né? Aí você chega numa universidade pública, infelizmente uma grande maioria, em que você... a propósito de ter uma liberdade acadêmica, você é tolhido dessa liberdade. Então, a escola sem partido veio nesse contexto, né? Talvez ele não foi bem trabalhado, né? Mas que você tem que ser, mesmo numa instituição pública, né? Nós temos o país é laico, mas você tem que dar liberdade às pessoas, né? Então, um cristão hoje, numa universidade pública, ele tem muita dificuldade de se expressar, de falar o que ele crê. Ele é, às vezes, enxotado, né, mente das discussões em função daquilo que ele acredita, daquilo que ele crê, dos princípios que tem norteado a sua vida. Contraditório muitas vezes não é permitido. Na teoria, muito bom, né, mas na prática você vê o tolhimento dessas liberdades. Então, agora, a discussão no Congresso Nacional foi uma discussão um nível muito baixo, sabe? Acho que muito raso. Chegaram de ambos os lados, acho que faltou a habilidade, né? Porque a maioria do Congresso pensa dessa forma. A maioria do Congresso é para uma escola sem partido, né? O que em muitos estados e municípios e até nas universidades públicas, isso está assim abertamente favorável a um partido, o partido de esquerda. Quer dizer, eles podem fazer, sem problema nenhum. Agora, nesses ambientes você não pode nem contestar o que eles estão fazendo. Então, a ideia central é muito boa. Eu continuo acreditando que a escola tem que ser sem partido, né? Mas a forma como essa discussão ocorreu no Congresso Nacional e com a própria sociedade é que não foi muito bem conduzida. Até que deixaram para 2019. 2019, exatamente. Eu acho que o próximo Congresso ele vai ter mais visão desse problema e pode resolver isso de uma forma mais equilibrada, sem esse radicalismo. Talvez tenha sido até melhor que ficasse, né, Plano? Eu acredito que sim. Eu acho que foi bom mesmo porque
A votação agora, nesse presente momento, ela seria uma votação muito... Deputados em fim de mandato. Fim de mandato, a grande maioria que está lá não vai voltar ano que vem, então fica uma situação sem legitimidade, o que essa transferência para a próxima legislatura pode dar um novo perfil, até ter uma nova discussão sobre isso, um novo esclarecimento para a sociedade a respeito dessas questões. Doutor Carlos, e o senhor já falou, em 2004 saiu-se de faculdades integradas para o centro universitário, que foi um grande passo nesse histórico da Associação Educativa Evangélica, que já permeia aí anos e anos e décadas, não é isso? E o planejamento para 2019... a gente já ouve falar há algum tempo e é sonho de todos dentro da associação em ser uma universidade. O passo é sair de centro universitário para a universidade. O que falta, doutor Carlos? E no planejamento, ainda está se buscando isso? Como que está sendo conduzido lá dentro? Buscando uma questão da nossa raiz, da nossa história, né? A Associação Educativa Evangélica, quando foi fundada em 1947, no seu estatuto já falava em universidade. Na sua essência já se falava. Ela foi criada no sentido de manter escolas, falava-se ensino superior e falava-se também universidade. Durante muito tempo esse assunto foi esquecido, mas é bom lembrar que o primeiro curso superior no interior de Goiás, em Anápolis, foi a Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão, com os cursos na área de licenciatura, em 1961. Né? Depois vieram o curso de Direito, o curso de Odontologia, e depois criando a Faculdade de Filosofia do Vale do São Patrício, até chegarmos em 96 com as faculdades integradas, 2004 Centro Universitário. E mesmo como centro universitário, durante algum tempo nós discutimos internamente essa posição, a reitoria e o conselho de administração. Qual seria o momento da gente avançar, né? E o nosso conselho, constituído de homens sábios, né? Que buscam sempre o melhor para a instituição, depois de muita amadurecimento, há 1 ano e meio atrás, 2 anos, tomou a decisão de caminharmos no sentido de implementar, de transformar o centro universitário em universidade. E isso vai estar implicando, dentro do nosso planejamento estratégico, uma série de mudanças que tem que acontecer. Especialmente, o centro universitário já tem uma autonomia acadêmica e administrativa muito grande, a universidade tem um pouquinho mais, né? Mas há uma exigência legal muito forte na institucionalização da pesquisa, com programas de mestrado e doutorado. E nós estamos caminhando já há 2 anos na elaboração, no preparo do centro universitário para essa mudança, para essa guinada, vamos dizer assim, né? Então, esse ano nós já tivemos a aprovação do primeiro doutorado de uma instituição filantrópica do interior de Goiás, né? Doutorado em Ciências Ambientais, a transformação do nosso mestrado em doutorado, isso já foi aprovado. Estamos aguardando até, no máximo, semana que vem, a aprovação do nosso doutorado, do nosso mestrado em odontologia e também em ciências farmacêuticas. E para o ano que vem, nós vamos entrar com mais 2 mestrados e um doutorado também, provavelmente, na área de odontologia. Então, é um processo que está sendo desenvolvido com muito cuidado, um investimento muito alto, né, porque implica em qualificação de professores, em tempo, em produção científica, né, em mudança do perfil do docente da instituição, e é um programa extremamente caro para a instituição. Então a gente está dentro desse planejamento, mas gradativamente, na expectativa que até 2020, no máximo 2021, nós tenhamos
a tão esperada e sonhada pelos nossos fundadores da Associação, a Universidade Evangélica de Anápolis. Doutor Carlos, até nessa perspectiva, a gente fala de novo governo, né? O ministro da Ciência e Tecnologia vai ser o astronauta Marcos Pontes. É um alento, é uma coisa boa, porque no Brasil fala-se tanto de ciência, de tecnologia, às vezes nossas melhores cabeças aqui vão para a Inglaterra, vão para os Estados Unidos, porque oferecem condições de pesquisa. A gente vê muitos pesquisadores aqui tentando tirar dinheiro do próprio bolso para conseguir produzir algum trabalho científico. Pode ser um alento a presença de um homem que já foi para o espaço, que tem cursos na NASA, tem curso no exterior. É um alento também para vocês? Sem dúvida, eu acho que foi uma escolha assim, belíssima. Nós conhecemos o Marcos Pontes, esteve em Anápolis agora em junho, né? Em agosto, né? É. Agosto. E é de trato fácil? Muito fácil, um cara muito inteligente, muito preparado, com uma bagagem cultural e científica muito forte, né? Que veio da base, que veio lá do chão de fábrica. E foi para o espaço. E foi para o espaço mesmo, foi, né? Literalmente, né? Então, acho que essa é uma perspectiva. A questão dos recursos para ciência e tecnologia vai continuar sendo um desafio para um país com tanta necessidade, pobre como o nosso, mas eu espero que a presença dele ali dê um impulso na questão da pesquisa e das novas tecnologias no país. Nós precisamos adequar muita coisa. Nós temos muita pesquisa sendo desenvolvida no país sem um sentido prático, né? Então, as nossas produções científicas são muito acadêmicas demais. Produções científicas que não têm uma aplicabilidade para a sociedade. A sociedade não vê, com raríssimas exceções, o efeito prático dessas pesquisas, né? Já é um recurso razoável, né? Não precisamos investir mais. Houve um corte do governo da Dilma, o Temer, em relação a pesquisa, né? É bom dizer que até no governo Dilma também se reduziu os recursos para a área de ciência e tecnologia, para a área de pesquisa e inovação, mas é preciso também alertar isso, né? Quer dizer, as nossas pesquisas elas precisam ter um outro foco, elas precisam ter uma parte mais aplicável. A sociedade tem que absorver o resultado dessa pesquisa. Por exemplo, nós tivemos na Irlanda, em Trinity, na Universidade Trinity College, que forma 3.000 doutores, né? E a parte final da graduação desses doutores, né? Eles têm que apresentar à associação comercial da cidade, do estado, um produto, doutores de várias áreas do conhecimento, da área da saúde, da nanotecnologia, da geologia, da biologia, da astrologia. Eles se juntam de várias áreas e eles têm que apresentar, num prazo definido, um produto que seja prático para a sociedade. Exequível, né? Exequível, né? Então, esse é um campo que eu acho que o próximo governo vai ter que mexer, né? Acho que a gente precisa reformular um pouco a nossa visão de pesquisa. Não adianta eu ter uma prateleira cheia de pesquisas que não tem um significado prático, que não gera uma patente, que nunca gerou, por exemplo, um prêmio Nobel para o Brasil, e a gente fica falando, não, os melhores estão indo embora. Isso acontece, sim, né? Mas nós precisamos otimizar os recursos que nós temos hoje para a ciência e tecnologia em projetos que tenham a oportunidade de gerar uma patente, de gerar uma nova tecnologia, de gerar um empreendimento novo, de gerar né? Vamos pegar um exemplo dos anos 70, pro álcool, né? Exatamente, né? Então, precisa mudar o foco da pesquisa no Brasil como um todo. Não é que eu sou contra a produção acadêmica, não. Ela vai continuar a existência, mas nós estamos gastando muito dinheiro com projetos e pesquisas que, me desculpe a palavra, não levam a nada. Não muda a realidade da educação, não muda a realidade da ciência, da tecnologia, da inovação e muito menos chega um benefício direto para a população.
Agora, lógico que há projetos muito importantes, né, sendo desenvolvidos na área de fertilidade, no genoma, pesquisas na área de Embrapa, um exemplo belíssimo, né, pesquisa de vacinas importantes como para malária, para Zika, chikungunya, né, enfim. Há um trabalho científico muito grande desenvolvido que precisa ser potencializado. Mas, às vezes, eles deixam de ter um recurso suficiente para uma pesquisa de ponta como essa vacina aí para dengue, né, para aplicar, às vezes, o recurso em um projeto que não tem nenhum resultado prático para a população. O Verano falou aí do futuro ministro da Ciência e Tecnologia. Isso. E como que foi no meio acadêmico aí o anúncio de um colombiano no Ministério da Educação, doutor Carlos? O senhor que está vivendo no meio aí. Um colombiano, mas naturalizado brasileiro, oficial das Forças Armadas brasileiras, né? Mas a gente só lembra do colombiano, né? Não tem jeito. É uma pessoa, assim, qualificada, eu não conheço, né? A gente trabalha com referência. A nossa associação, a ABE, Associação Brasileira de Escolas Evangélicas, e a ANEC, que é a Associação Nacional das Escolas Católicas, estão trabalhando até uma audiência com ele na próxima semana. Não sei se vai dar certo isso. Mas foi uma surpresa, né? Um nome que não era... é um pós-doutor, um cara preparado cientificamente, filósofo, professor universitário, professor com doutorado fora do país. Quer dizer, ele tem uma bagagem cultural muito grande. O nosso receio é que talvez ele não tenha ainda uma habilidade para tocar um ministério da complexidade, que é o Ministério da Educação, né? De ser um gestor. Tem muito de gestão. Tem que entender muito de gestão, tem que ser um cara muito bem articulado. E eu espero que ele nos surpreenda. Mas no meio do ensino superior, de uma forma geral, causou uma espécie. Eu não posso dizer que foi um nome muito bem aceito, não. Mas todos nós estamos na expectativa de que, com a bagagem cultural que ele tem, com conhecimento tecnológico, é um filósofo que tem trabalhos interessantes publicados, ele possa ter também essa noção do que é uma gestão de uma máquina tão pesada como é o Ministério da Educação, que cuida desde a educação infantil, desde as creches, né, passando pelo ensino fundamental, o ensino médio, né, com essa mudança substancial que talvez seja um dos poucos legados aí do governo Temer, ter deixado uma nova diretriz para o ensino fundamental, especialmente para o ensino médio, mudando a concepção do ensino médio, né? E o ensino superior com a sua complexidade de pós-graduação, etc. e tal. Então, é um ministério muito pesado, né? E vamos torcer para que ele tenha, para que a gente seja surpreendido, né, por essa habilidade dele ingerir um ministério tão complexo como a educação. Ensino à distância. Como é que está isso dentro da União Evangélica? Até porque surgiram várias instituições aí com vários cursos. A União Evangélica também teve que inovar nisso, não é? E como é que está isso hoje, doutor Carlos? Bom, nós estamos hoje, a União Evangélica é credenciada depois de um longo e demorado processo, né, que agora abriram as portas, né, e o credenciamento, mas nós ficamos quase 4 anos trabalhando no processo de credenciamento do nosso EAD, né, e ele teve uma explosão estratosférica no país inteiro, né? Uma quantidade enorme de cursos de EAD. O Ministério tentou segurar um pouco essa expansão, porque houve um crescimento desordenado, sem qualidade, né? E as pessoas têm que ter muito cuidado mesmo em escolher uma instituição
do ensino superior, porque tem muita coisa sendo vendida, sendo apresentada sem nenhuma qualidade, gerando uma frustração. O EAD é um processo irreversível, ele vai ocupar o seu espaço como ocupou no mundo inteiro, né? Não com com esse mote do EAD, né? Você tem o ensino presencial e o ensino à distância, né? Mas isso fora, nos Estados Unidos, você já tem grande parte do seu ensino presencial, ele já é feito à distância. Então o aluno vai em Harvard, em Yale, nas Princeton ou em tantas outras universidades americanas de ponta, o ensino à distância já está inserido nesse contexto. Nós é que criamos, o Brasil tem uma característica de criar fatos, né? E nós criamos essa dicotomia entre o ensino presencial e o ensino superior. A tendência é que no final ele vai se afunilar. As instituições vão ter um ensino presencial com grande parte delas podendo ser feita à distância. Hoje, legalmente, você já tem na graduação, você pode ter 20% da carga horária do seu curso feito à distância. Isso nos Estados Unidos e na Europa é 50%. Né? É uma coisa casada, né? Casada. Aqui então, teve uma dicotomia no processo. Exatamente. Né? Então, em função até do indicador nosso de ensino superior, que é vergonhoso, nós temos 17% só dos jovens de 18 a 24 anos no ensino superior, né, menor do que o Chile, da Argentina. Mesmo com esse tanto de faculdade, mesmo com esse boom de crescimento de faculdades, o EAD, nós não passamos ainda dos 17% dos jovens. O Chile tem 34%, a Argentina 32%. Então, eu acho que essa ênfase em recuperar esse indicador, que é um indicador de qualidade de ensino, que para nós é muito ruim, né? É um indicador que não teve um crescimento, mas ainda está muito abaixo dos nossos vizinhos aqui da América do Sul. E parece que o EAD surgiu como uma solução para isso, né? E esse crescimento desenfreado do EAD gerou e está gerando uma distorção também na formação da população, né? Ele tem uma característica, o EAD, ele busca aquele aluno que passou do momento de estar, já está no mercado de trabalho, que ele precisa de ter uma flexibilidade para estudar, mas houve uma banalização e eu não sei como é que o próximo governo vai resolver isso. Né? É um grande problema para o colombiano, porque ele precisa buscar, ele está sem controle. Se você tem um controle hoje do ensino presencial exercido pelas comissões do MEC, no INEP, o ensino, o EAD está totalmente solto, né? E ele tem algumas particularidades muito interessantes. Nós já estamos aí com 6, 8 cursos em andamento no EAD, né? Optamos por fazer uma ação do nosso EAD nas nossas unidades, onde nós já temos a marca da Unevangélica consolidada, né, indo agora para Aparecida e para Senador Canedo, Ceres, Goianésia, Jaraguá, Ubiataba, enfim, Anápolis e essa região, para depois você pensar num crescimento. Porque os grandes grupos educacionais no Brasil tomaram conta do EAD. Então, não tem como a Unevangélica, dentro desse contexto, ela é considerada pequena, peitar um grande grupo aí econômico que tem recursos externos, recursos na Bolsa de Valores, o que nós não podemos ter como instituição filantrópica, né? E você tem então esses limites econômicos e financeiros na expansão do EAD para enfrentar uma concorrência, como você vê aí, grandes estrelas do cenário nacional fazendo propaganda de curso EAD, né? E que não sabe, né, o que está acontecendo nas unidades que ele mesmo está fazendo a sua propaganda. Então, sabe o cachê, né? O cachê dele com certeza está definido, né? Mas é um problema. Agora, ele vai se consolidar, o EAD é um processo natural, né? E vocês vão ver daqui a alguns anos, né, os cursos presenciais com
com um componente muito significativo do ensino online. Nos Estados Unidos e na Europa você fala ensino online, não fala ensino à distância. Né? Porque todo mundo está conectado. Então você já vai para a escola, para a universidade, você estuda em casa e vai para a universidade. Essa é uma realidade totalmente diferente do nosso aluno aqui, que ele vai para a faculdade para aprender, porque ele não tem tempo de estudar em casa. A grande maioria. A maioria dos nossos alunos, eles trabalham durante o dia e vão à noite. Mas eles vão ter que aprender, né, a estudar online também. Então ele vai aprender que, olha, eu posso gastar um tempo no meu sábado, domingo, ou depois que eu chego do trabalho, para fazer uma atividade em que eu vou depois apenas na universidade, num grupo de trabalho, trocar, buscar experiência, aprender com o meu colega, discutir junto com o professor, e o professor mediando essa inter-relação do ensino-aprendizagem. Então, essa mudança ela vai ocorrer, né? Aí nós estamos com um grande desafio de mudar o perfil dos nossos professores. Não pode ser aquele professor habituado a dar aquela aula do mesmo tempo, cada ano, durante todo o curso, né? Aquelas fichinhas, ele vai ter que se desenvolver. Então, o EAD está mudando essa perspectiva também da formação docente, né? Muitas vezes o professor tem resistência àquilo ali. Muita resistência. É normal que tenha, né? Tem professor que não tem habilidade nenhuma com informática. Então, como é que um simples slide um data show ele não sabe trabalhar? Então, outros já estão muito bem desenvolvidos, né? Já tem uma aula dinâmica. Então, isso está oxigenando o ensino presencial. Então, o EAD tem, né, já contribuído de uma forma significativa nesse aspecto de mudar o perfil dos nossos docentes. E ele sabe que tem que mudar. Né? Então, aquele professor que estava acostumado a ter aquela disciplina rígida, que ele era o senhor absoluto daquela disciplina, ninguém discutia com ele, porque ele que sabia, acabou. Isso acabou. Né? O professor ele tem que ter essa visão de que a disciplina dele deve estar integrada dentro do curso com outra disciplina, e ele tem que buscar essa integração, ele tem que buscar fazer com que o aluno tenha uma visão do que serve aquilo que ele está ensinando. Né? E não apenas aquela disciplina rígida que você tinha em sala de aula, pronto, acabou, e você estudava aquilo e não sabia qual a relação que isso vai ter com a minha profissão, o que eu vou precisar disso. Eu estou estudando cálculo, o que o cálculo vai ser útil para mim. Eu estou estudando anatomia só seccionada, anatomia sozinha, sem a fisiologia, sem a fisiopatologia, sem um tratamento, o que ela vai servir para mim? Então, o ensino está mudando, né? Isso, por exemplo, o nosso curso de medicina hoje, que usa uma metodologia ativa do PBL, é uma revolução nesse aspecto. Né? Eu fiz medicina em Brasília, até hoje é um sistema tradicional, né? Então, que você vê primeiro anatomia, fisiologia, patologia, para depois você ir para uma correlação entre os sistemas do nosso organismo e depois para a prática. Aqui não, o aluno já chega no primeiro período, ele já vai para uma unidade de saúde, ele já vai ver um caso de diarreia, de pneumonia, de gripe, enfim, e trazer aquele assunto para discutir dentro da instituição, fazendo já a correlação. Né? Eu preciso conhecer esse aspecto da anatomia, porque ele vai ser importante para mim no diagnóstico de uma pneumonia, eu tenho que saber essa anatomia, fazer essa correlação entre a anatomia, a fisiologia, a fisiopatologia e o tratamento. Né? Então, esse é o grande desafio e isso vai envolver todas as áreas do conhecimento. Ô Carlos, a gente vê dentro da União Evangélica um dinamismo, tanto na estrutura física, é prédio sendo reformado, é prédio sendo... As obras não param nunca, viu? É prédio sendo construído, é a União Evangélica que estava em Goianésia Séria, em Anápolis, já em Rubiataba, já em Senador Canedo, já em Aparecida de Goiânia. É a União Evangélica mandando alunos e professores para fora, trouxemos pastor Rocines aqui já, professora Clê. Então é um dinamismo geral, não é?
Eu pergunto, o que tem de novo para... Nós já estamos indo para o final do nosso bate-papo aqui, mas o que tem de novo para 2019 dentro do planejamento estratégico de vocês? Bom, em termos de curso de graduação, nós estamos com 3 novos cursos já. Já fizemos vestibular implantados. Medicina veterinária, que é um curso que está, como diz o jovem, está bombando. Né? Depois eu pergunto da minha filha aqui para o senhor. Viu? Pois é. Vai, 3 novos cursos. Nós temos hoje cerca de 32 cursos de graduação entre bacharelados, licenciatura e superior de tecnologia. Então, vem esses 3 novos cursos: medicina veterinária, nutrição e relações internacionais. Então, são 3 áreas ótimos, muito bons, distintos, né? E a cada semestre a gente tem uma novidade aí em relação aos novos cursos. Alguns cursos têm tido dificuldade em formação de turma, em função até do contexto, né? Alguns cursos superiores de tecnologia, eles têm uma vida média curta, porque eles são... o objetivo dele é formar quem já está no mercado de trabalho, capacitá-lo. Então, a partir do momento, você preenche aquela necessidade. Por exemplo, nosso superior de demanda de momento ali. Exatamente, atendeu a uma demanda, por exemplo, na área de logística na cidade. Nós tivemos durante 3, 4 anos uma boa demanda, depois acaba. Nós tivemos um curso de manutenção de aeronaves, que estamos querendo voltar. Ele teve uma ascensão muito grande quando a aviação, a própria base aérea, tinha uma outra perspectiva, que agora está voltando. A aviação civil no Centro-Oeste, que é muito forte aqui em Anápolis e Goiânia, né? Mas chegou um momento que ele também caiu. Espero que agora, com todo esse novo investimento na área de defesa da aeronáutica, a gente possa voltar a esse curso. E a própria crise do país também afetou, né? Exatamente. Nós fomos afetados, estamos sendo afetados por isso também, né? O reflexo do ano passado, até de 2 anos na região sul e sudeste, chegou aqui para nós. Não com intensidade. Teve instituições aí que chegaram a perder 30%, 40%, até 50% do alunado. Muitas instituições estão hoje numa situação muito difícil. Nós tivemos uma perca não chegou a 3% dos nossos alunos. Mas isso reflete, né? Você tem que estar acompanhando isso, ajustando valores e procedimentos internos, no sentido de manter a sustentabilidade financeira da instituição. Mas, graças a Deus, ela está crescendo, né? Estamos entregando agora um novo prédio do Superior de Tecnologia, o Bloco J, com uma clínica de fisioterapia exemplar, que não tem no interior, não tem em Goiás uma clínica de fisioterapia como a nossa, que é uma clínica da graduação, mas que atende a comunidade. Eu mesmo sou paciente lá da clínica, com meu ombro. Estou lá fazendo minhas fisioterapia. Mas ela atende um universo enorme. Ela ficou excelente, bonita. Vocês estão vendo aquele prédio também, aquele esqueleto de prédio ali na Avenida Universitária. Ele foi idealizado num primeiro momento para ser uma sede administrativa da associação. Hoje ele já vai ser transformado no prédio da pós-graduação, do estrito sensu, do lato sensu. Então nós vamos ter um ambiente específico para a pós-graduação lato sensu e principalmente para os nossos mestrados e doutorados, com salas e laboratórios apropriados para isso. Então esse é um grande momento da instituição, e entregamos esse prédio e já vamos ter que começar a pensar no outro, né? Então, graças a Deus, a instituição está crescendo, não só aqui, Goianésia, expandindo para outros municípios, e isso tem sido muito importante para a nossa instituição. Verano, você imagina, lá em 1947, você como fundador da União Evangélica, será que aquela turma lá pensava no que seria a União Evangélica hoje em 2018, terminando 2018?
Não, rapaz, eu acho que não. O mais criativo que fosse o Dr. James, o reverendo Arthur Archibald, e tiveram até essa visão de universidade já em 47, uma visão europeia, anglo-americana, tiveram uma grande visão, mas eu acho que chegando hoje seria um espanto para eles, né? Pois é, nós estamos correndo aí para cumprir esse sonho desses nossos fundadores, reverendo Arthur Archibald, James Fâncio e aqueles 9 que fundaram a Associação Educativa em 1947, né? Então, esse é um compromisso do Conselho, né, da nossa instituição, do nosso chanceler, e trabalhamos nessa perspectiva de deixar sempre viva o espírito que foi criada a Associação Educativa Evangélica, de ser uma instituição de ensino com qualidade, com princípios, né, baseada em princípios cristãos, confessional. Nós não temos nenhum receio de dizer que nós somos confessionais, que nós cremos em Deus, que a Bíblia é a nossa regra de conduta e fé, né? Isso, não vemos incompatibilidade entre a ciência e a fé. Então trabalhamos isso, estamos procurando cada vez mais aprimorar os nossos procedimentos internos nesse sentido, né? E daí aquilo eu volto a falar, daí o ambiente saudável que nós temos hoje na evangélica é um ambiente de crescimento, de perspectiva, de avançar, de oferecer à comunidade de Anápolis, de Goiás e dos nossos municípios aqui, cada vez mais um ensino de qualidade e um ensino que possa ser um referencial para os nossos acadêmicos. Para você que nos acompanha aqui no 14, pelo YouTube, nas redes sociais, já para o início de 2019 nós vamos à Unievangélica para mostrar o que acontece ali, tanto de estrutura física. Gente, tem uma biblioteca lá que é show de bola. Pois é, eu faço esse convite mesmo, viu, para o canal 14. Vai lá mostrar o que nós temos, né? Mais de 120 laboratórios. Nós temos um simulador de atividades médicas aqui que ninguém tem em Goiás, né? Um simulador, um centro de simulação como o nosso, os laboratórios morfuncionais. Nós temos um galpão que tem todos os laboratórios da área de exatas, né? Um espaço espetacular, nosso centro tecnológico. A clínica agora de fisioterapia, a farmácia, a escola, a cozinha do curso de gastronomia, que vai servir também para o curso de nutrição, que é um primor de investimento. Por quê? Porque a instituição como um todo, o centro universitário, a mantenedora, tem uma visão de fazer sempre as coisas bem feitas, né? Temos esse contexto que tem sido norteador das nossas atividades. Você falou aqui do Rocindes, que esteve aqui. Nós estamos hoje com dois alunos da medicina fazendo estágio voluntário no hospital em Angola, em Lubango, a 900 quilômetros de Luanda, um hospital evangélico que nós fomos lá conhecer. E eu até falei, se eu fosse aluno de medicina, eu queria vir fazer meu internato todo aqui, né? Agora em janeiro nós estamos mandando duas equipes de novo para Angola, né? Amanhã vamos receber essa comissão, e em janeiro vão mais 6 alunos de medicina passar 2 meses em Angola. Uma experiência internacional sem precedentes, sem precedentes. Já temos lá um casal de médicos, né? Uma ginecologista e um clínico, né? Que vão ser os preceptores desses alunos lá, num hospital, numa área extremamente carente, né? Mas isso é o processo, né, de crescimento, a instituição saindo do país, né? Temos um grande projeto também de internacionalização da faculdade, o nosso núcleo de assuntos internacionais. Temos convênio hoje com mais de 70 universidades no mundo, mandando alunos para os Estados Unidos, para a Europa, para Portugal, né? Fazer dupla diplomação, passar 6 meses lá, voltar. Isso muda o curso, muda o perfil dos nossos alunos, né? E além da responsabilidade social que nós temos, né? Com a cidade de Anápolis, parcerias com o município na área da saúde, da educação, do esporte. O nosso projeto Criar e Tocar, que é uma referência hoje no estado, né? Mais de 700 alunos hoje estão
participando, aprendendo música, artes, agora com o coral do Criar e Tocar. Então, são projetos sociais que resgatam as pessoas, especialmente as pessoas mais pobres da periferia, né? O Criar e Tocar é um exemplo fantástico dessa mudança de mentalidade, de pegar a criança lá da periferia, tem que estar matriculado na escola, à tarde vem para a universidade para aprender arte, para aprender música. Daqui 6 meses, 1 ano, você vê os meninos tocando uma orquestra, você fica admirado de tudo isso que está acontecendo. Mas resultado de quê? Dessa harmonia, do entendimento, do compromisso que a Associação Educativa Evangélica tem com a educação e com a formação de qualidade das pessoas. Ô Carlos, muito obrigado. Eu que agradeço, espero que não tenha que esperar 66 anos para voltar aqui, né? e aguardo lá o Canal 14 para um tour lá na Associação Educativa Evangélica. Acho que esse é uma experiência que vai ser muito boa de você mostrar ao vivo aquilo que nós estamos fazendo, a nossa infraestrutura. Não tem nenhuma universidade aqui em Anápolis, que sai em Goiás, que tenha a infraestrutura hoje que a Associação Educativa Evangélica, que a Unevangélica tem, de laboratórios, de salas de aula, de biblioteca, né, de centros de simulações, de laboratórios moderníssimos que estão permanentemente sendo implantados, mudados, aperfeiçoados, e agora com mestrado e doutorado avançando, acho que nós vamos ter muito mais expectativa de crescimento ainda nessa área. Muito obrigado. Esperando mais um programa. Mais um programa, rapaz. Tem que fazer outro. Vamos. Fazer outro depois. Emanuele, a pergunta eu vou fazer em particular aqui do Dr. Carlos Mendes depois, viu? Quero saber sobre curso de jornalismo. Pois é, nós temos lá um curso de comunicação social, publicidade e propaganda, né? Estamos colocando o jornalismo no EAD. Estamos abrindo um curso, provavelmente para o ano que vem, no EAD. Né? Ela tem mais 2 anos, ela vai para o 2º ano que vem. Ensino médio. Nós temos, são cursos que são muito importantes, por exemplo, nos grandes centros, mas que aqui para nós a gente sente ainda uma dificuldade de demanda de manter esses cursos. Eu entendo. Então, o curso, por exemplo, de comunicação social, ele foi implantado, nós estamos investindo nele, né? Mas ainda há uma dificuldade de entendimento da função desses cursos numa comunidade como a nossa. Mas acho que é o caminho natural. É o caminho natural e pode dizer para Emanuele, viu, Emanuele, que nós vamos ter o ano que vem no EAD esse curso, e quando você puder entrar no ensino superior, você já vai estar. Eu me cobro todo dia. Eu quero estudar na Unevangélica, eu quero estudar na Unevangélica. Então você vai estudar lá no jornalismo, no EAD, tem uma experiência inovadora no nosso curso de EAD de jornalismo. É isso. Verano, muito obrigado. Eu que agradeço a presença do Dr. Carlos aqui, esclarecedora, né? Que coisa boa, né, rapaz? Trazer o conhecimento pra gente. A função fundamental do canal 14 da NET é essa, né? Um canal comunitário, falar das coisas da gente aqui. Isso é muito importante e a gente agradece mais uma vez Joseval e Dr. Carlos Mendes também. Eu agradeço imensamente essa oportunidade, Joseval, Verandi, que vocês estão nos dando de estarmos aqui, e estou sempre à disposição. Surgindo um assunto oportuno, só a gente agendar, será um prazer estar aqui. E parabéns a vocês mais uma vez pelo jornalismo que realizam aqui através desse canal. Tá certo, a gente agradece os nossos parceiros, entre eles, é claro, a Unevangélica, sem os quais seria impossível, né, executarmos esse programa. Mais uma vez, muito obrigado. Canal 14 NET. Apoio Cultural. Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unevangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbantes JK, Laboratório Modelo, BRG Brasil Geradores, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibaracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia e Mover Mais Clínica de Fisioterapia.
Programa Alto Astral no 14. Entrevista.